Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje nós vamos falar de item, lote e grupo de itens. Você sabe a diferença? Muita gente aplica o conceito de lote equivocadamente, por incrível que pareça. Antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e salvar para uma consulta futura, porque aqui a gente explica para você e também mostra a fundamentação. Então você pode voltar no vídeo para ter aquele print para poder mostrar para o teu chefe, para poder utilizar na sua pesquisa ou no seu trabalho. Bom, o que é item, lote e grupo de itens? Para a gente tentar fundamentar e não ficar na casa das discussões, da doutrina, o que um acha, o que o outro acha, você já sabe, vamos para a lei. Então acompanha comigo o que diz o artigo 40 da nova lei de licitações. Bom, o artigo 40 ele diz que o planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: atendimento aos princípios do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Então, em tese, eu poderia dividir a execução, do meu objeto em mais de uma empresa, por exemplo. Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser consideradas a viabilidade da divisão do objeto em lotes. E logo em seguida, eu vou voltar aqui daqui a pouco, mas logo em seguida o artigo 82 vai falar que o critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada, e a gente vai voltar daqui a pouco nessa projeção, mas é para mostrar que o texto, o tema, o conceito grupo de itens também está na nova lei de licitações. Volta aqui comigo. Então vamos lá. Eu tenho itens, eu tenho lotes e eu tenho grupos de itens. O que é o item? É o objeto em si. Então pode ser uma caneta, pode ser um saco de cimento, pode ser 1 quilo de alimento, pode ser um serviço de limpeza. Esse é o item. Item 1. Serviço de limpeza do prédio. É o item. Então o item é o objeto em si. Tá, Ricardo, mas e o lote? O lote não é a reunião de vários itens? É aí que o povo erra. Não é. O que se chama na nova lei de soma de vários itens é grupo de itens e não lote. Tá, Ricardo, mas então o que é lote? Quem está acostumado a trabalhar com serviços de infraestrutura, manutenção, engenharia, já está acostumado a ver alguns editais trazendo lotes. E quando a gente vai ver o lote nada mais é do que fatias, vamos dizer assim, de um mesmo item, que poderia ter sido listado tudo junto, mas que a administração, para eventualmente ampliar a competitividade ou para reduzir o seu risco, resolve pegar aquele serviço que era um só. Vamos imaginar um serviço que traz um grande risco para a municipalidade: limpeza urbana, coleta de lixo, transporte escolar, transporte municipal. Eu resolvo pegar este objeto, que seria um item só, e dividir em lotes menores para diminuir o meu risco, a minha exposição a risco. Então vamos imaginar, ao invés de eu contratar uma única empresa para fazer a captação do lixo, a coleta do lixo na cidade inteira, a minha cidade é muito grande, vamos imaginar, é uma capital de um estado, ao invés de correr o risco dessa empresa parar, ou ter uma greve, ou ela abandonar o serviço e eu ficar na mão, prefeitura, ficar na mão, o que eu faço? Eu divido a minha cidade em zonas, em áreas, e cada uma destas áreas, cada uma destas zonas, eu vou dar o nome de lote. Lote 1, lote 2, lote sul, lote norte, lote leste, lote oeste, e vou licitar separadamente. Em alguns casos, eu posso, obviamente que depois de justificar isso no ETP, a necessidade disso, eu posso inclusive dizer que quem ganhar um lote não pode ganhar outro, porque eu quero justamente minimizar o meu risco de execução. Isso também é possível, desde que seja justificado. Então, o item é o serviço ou objeto em si. A caneta, o saco de cimento, o quilo de carne, o serviço de limpeza, o serviço de manutenção, a compra do combustível, esse é o item. Independentemente de ser uma caneta ou 100 mil canetas, é um item. Independentemente, então, da pluralidade do item, é um item. Do quantitativo do item. É um item, é um objeto. Lote é quando eu pego este item, que é muito grande, no seu quantitativo, na sua expressão, e fatio eles, fatio esse item inteiro em pequenas porções. Essas pequenas porções, que às vezes nem são tão pequenas, às vezes os lotes são grandes, você vai nominar de lote. E grupo de itens é quando eu tenho itens que são afins.
né? Então eu posso ter caneta esferográfica azul, caneta esferográfica preta. Eu posso ter lápis e borracha, eu posso ter cimento e cal, eu posso ter uma agulha ou uma seringa, né? E enfim, uma cânula. Itens que trabalham em conjunto, itens que são necessários em conjunto, muitas vezes, itens que são afins, quem fabrica um, fabrica o outro, e que por um motivo de economicidade processual, por exemplo, ou de necessidade de uniformização, eu chego à conclusão no meu ETP que é preciso licitar em conjunto. Eu não posso ter a borracha, mas não ter o lápis. Então eu resolvo colocar dentro de um grupo de itens. Percebe? Isso eu vou utilizar, por exemplo, para a economia processual, quando eu vou licitar remédios, eu coloco todo um tipo de remédio dentro de um único lote. Quando eu vou licitar material de expediente, quando eu vou licitar material escolar, né, eu preciso ter uma uniformização, né, do material escolar. Então, todas as canetas precisam ter o mesmo padrão. A caneta azul não pode ser diferente da caneta preta, que não pode ser diferente da caneta vermelha, né? O lápis colorido não pode ser diferente do lápis grafite. E aí, então, eu coloco todos eles dentro de um mesmo grupo. Eu quero comprar carne bovina de um tipo, carne bovina de outro tipo, carne bovina de um terceiro tipo. Ao invés de fazer 3 itens diferentes e correr o risco aí do desabastecimento, eu coloco tudo dentro de um grupo de itens, carne bovina, e aí ele vai me entregar os vários itens que compõem aquele grupo de itens, ok? Então, percebam que item, lote e grupo de itens são 3 coisas diferentes. Item é o objeto em si, lote é quando eu pego esse objeto em si, que é muito grande, fatio em porções menores e licito separadamente, então lote sul, lote norte, lote obra 1, lote obra 2, lote obra 3, e grupo de itens é quando os itens diferentes, né, possuem uma afinidade entre si ou possuem uma interdependência. Quem já viu meu curso de ETP sabe que eu explico perfeitamente o que é a interdependência, né? Quando um objeto depende do outro, quando um contrato depende do outro, a efetividade, né, a eficiência, perfeito? Agora vejam, quando você for licitar por grupo de itens, é importante nós observarmos a legislação. Veja o que diz o artigo 82. Vamos voltar lá na tela. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica. E o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Então veja que eu tenho alguns critérios aqui, né? A inviabilidade de promover a adjudicação por item. Por que é inviabilidade? Não é a impossibilidade. Volta aqui comigo. Não confunda impossibilidade com inviabilidade. Impossibilidade é não dá para fazer diferente. Inviabilidade é vai me trazer um prejuízo se eu fizer diferente. Percebem a diferença? Então, quando eu tiver a inviabilidade de licitar separado, ou seja, licitar só por item, ou quando eu demonstrar uma vantagem técnica. E esse posicionamento, embora presente na nova lei de licitações, já era referendado pelo Tribunal de Contas da União. Acompanha comigo na tela o que diz o Tribunal de Contas da União na súmula 247. Ele diz o seguinte, ó, é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, que é o que a nova lei está chamando agora da inviabilidade, de se comprovar a vantagem técnica, não é? De se comprovar lá a vantagem econômica. Voltando aqui para a súmula, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Então repara, volta aqui comigo, repara que o Tribunal de Contas inclusive dá um motivo de você ter que dar preferência para o item. Licitando por item separadamente, cada um separadamente, você tem uma maior possibilidade de participação das empresas menores, né? Então você tem uma maior competitividade, uma ampliação da competitividade. Então a licitação por grupo de itens, ou seja, somar itens diferentes para licitar dentro de um mesmo grupo de itens, não corram a tentação de chamar de lote. Lote é outra coisa, a gente já falou, né? A possibilidade de licitar então por grupo de itens passa a ser a exceção. Você tem que mostrar uma inviabilidade de licitar separado, mostrar a vantagem técnica de licitar em conjunto o grupo de itens. Mas a nova lei de licitações
trouxe também uma novidade importante. Veja comigo, o parágrafo 2º lá do artigo 82, ele diz o seguinte, olha, que na hipótese do parágrafo 1º, observados os parâmetros do artigo 23, parágrafos 1º, 2º, 3º, que é aquela questão da pesquisa de preços, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de suas vantagens para o órgão ou entidade. Volta aqui comigo. Quando eu licitar por grupo, e isso eu vou te explicar agora já na prática, quando eu licitar por grupo, embora eu vá julgar a licitação pelo valor do grupo, eu preciso ter os valores unitários. Para quê? Justamente para permitir a aplicabilidade do parágrafo 2º. Agora, é possível que eu queira contratar só um dos itens do grupo e não todo o grupo de itens. E volto a dizer, não corra o risco de falar lote, né? Porque fica na mente da gente, porque muita gente falava errado, né? Utilizando lote como se fosse sinônimo de grupo de itens e não é. Então, agora, embora eu vá licitar por grupo de itens, então todas as canetas, todos os lápis, né? Eu vou dizer o seguinte, tá, mas você pode querer comprar só caneta azul. Não quer comprar o grupo inteiro de itens vermelha, azul, preta. Você quer comprar só a azul. Você pode? Pelo parágrafo 2º você pode, desde que, e por isso ele mencionou o artigo 23, desde que você prove que o preço daquele item dentro do grupo é um preço vantajoso de mercado. Ou seja, você vai ter que fazer pesquisa de preço, de quanto custa o item caneta azul no quantitativo que você quer e comparar com o preço do seu contrato ou da sua ata de registro de preço no que se refere ao valor unitário dentro daquele grupo de itens que você licitou. Se eventualmente o valor da caneta azul dentro do contrato ou dentro da ata de registro de preço que você já licitou estiver igual ou menor que a pesquisa de preço que você fez, você poderia então comprar apenas o item dentro do grupo. Você não precisaria comprar todo o grupo. Então é uma possibilidade nova aberta aí pelo parágrafo 2º do artigo 82. Vídeo rápido, objetivo, simples, né? Agora ficou fácil, tá? Item é o objeto em si, limpeza, né? Capinagem, o saco de cimento, o quilo de carne, a caneta, né? Grupo de itens é quando eu licito em conjunto mais de um item por uma afinidade, por uma questão de vantagem técnica, de vantagem econômica, de vantagem processual, minimização dos riscos, né? E lote é outra coisa. Lote é quando eu vou pegar um item que é muito grande, vou fatiar esse item em partes menores e vou licitá-las separadas. Então, vou ter o lote 1, lote 2, lote 3, lote 4, tudo é, né, uma mesma atividade, mas eu quero licitar separado para diminuir meu risco ou para ter uma vantagem técnica. Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desse vídeo rápido, direto, objetivo, ele foi feito para você. Se você tem outros temas com dúvida, manda no direct pra gente, manda no meu WhatsApp. O link de acesso está na bio do meu Instagram. Não deixe de falar comigo. E você já sabe, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, salva, manda pro teu colega. Você vai me ajudar muito se fizer isso. Eu te desejo boas licitações e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!